A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Dodora Mussi, com o tema Reforma Íntima, do grupo Irmão Fritz. Queridos ouvintes, agradeçamos ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade deste encontro, pedindo seu amparo e a proteção dos benfeitores espirituais para este estudo, para que ele possa transcorrer num clima de harmonia e de entendimento. A nossa reflexão de hoje é sobre reforma interior. Muitos são os motivos que nos levam à casa espírita. Pelo amor, pela dor, a convite de alguém, hoje pela razão e assim por diante. E o que acontece? Assistimos palestras, recebemos o passe, tomamos água fluidificada e vamos embora. Somos espíritas apenas dentro da casa espírita. Essas atitudes irão se repetir por longo tempo. Mas à medida que vamos estudando e compreendendo melhor os ensinamentos espíritas, sentimos que necessitamos nos integrar mais nas ações de reforma moral da sociedade. E nada melhor para fazermos isso do que iniciando por nós mesmos, ou seja, que sejamos espíritas na convivência com o mundo, e isso nos leva à nossa reforma moral. Daí compreendemos que o espiritismo como filosofia busca atingir o seu mais nobre objetivo, que é a nossa reforma moral. Duas afirmativas nos chamam à reflexão. A primeira é renovação de atitudes. Um jovem foi ao médico queixando-se de dores abdominais. Tendo sido examinado, este realizou exames e ao final chegou ao diagnóstico: cirrose hepática, doença do fígado por ingestão de bebida alcoólica. Receitou um tratamento onde o paciente deveria tomar uma medicação, fazer caminhadas diárias, ao final da caminhada realizar algumas ginásticas. Ele, satisfeito, retornou novamente ao consultório médico após alguns dias. Ah, doutor, tratamento não deu resultado, pois continua a sentir dores. O médico perguntou-lhe: o senhor tomou o remédio que lhe receitei? Sim, senhor, doutor, certinho, 3 vezes ao dia. O senhor fez as caminhadas para melhorar a circulação? 5 quilômetros todos os dias, doutor. O senhor fez as ginásticas como recomendado? 1 hora diária após as caminhadas, doutor. O senhor parou de beber? Não, doutor. Ah, continua doendo. A medicina terrena trata das enfermidades do corpo físico. O espiritismo trata das enfermidades do espírito, estando ele encarnado ou não. O médico nos escuta, analisa, faz exames e nos recomenda um tratamento. A casa espírita nos escuta, analisa, consola e também nos recomenda mudança de atitudes. Mas esta vai mais além em nosso benefício, pois nos fornece o passe magnético, a água fluidificada, em alguns casos tratamentos de desobsessões. Mas assim como no caso do paciente enfermo, se quisermos melhorar, cumpre que façamos a nossa parte, mudando as nossas tendências negativas, ou ficaremos indefinidamente tomando remédios, realizando caminhadas, fazendo ginásticas, recebendo passes, tomando água fluidificada. Emmanuel, em uma de suas mensagens, nos diz: o pastor conduz o seu rebanho, mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. A outra afirmativa é a felicidade relativa, em virtude da afirmativa de Jesus: a felicidade não é deste mundo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. Analisando esta afirmativa do Cristo apenas pela letra que mata e não pelo espírito que vivifica, muitos apressados inimigos do estudo e cultores do negativismo atribuem que estamos na terra para sofrer, que este é um vale de lágrimas. Aqui só há dores e aflições.
Semelhantes afirmativas são, no mínimo, equivocadas e inconsequentes, pois espalham o desânimo, o pessimismo, a descrença, a resignação incondicional. A nossa razão nos mostra que podemos e temos momentos felizes mesmo no estágio evolutivo em que nos encontramos, pois quem não fica feliz com o casamento? O nascimento do primeiro filho, uma formatura, o primeiro emprego, no aniversário receber aquele presente tão esperado. Jesus, profundo conhecedor, não iria contrariar as leis naturais negando estes fatos. Ele se referia tão somente à felicidade plena, que é atributo apenas dos mundos felizes e angélicos. Sabemos então que para evoluirmos espiritualmente temos que realizar a nossa reforma íntima. E o que é reforma íntima? Ela deve ser compreendida como a chave mestra para o sucesso de nossa melhora interior e, consequentemente, na nossa felicidade exterior. Reforma significa mudança para melhor, modificação, reorganização, substituição de objetos fora de uso. Vemos a reforma íntima como quem vê a reforma de uma casa. Ao desejar uma casa melhor, por vezes mudamos uma parede ou outra de lugar. Outras vezes mudamos os móveis, pintamos de outra cor, mudamos o telhado, trocamos uma porta ou janela de lugar. Mas quase sempre ela nos lembra como foi. Quando a casa está em péssimo estado, não raro derrubamos todas as suas paredes e começamos do zero. Porém, frequentemente, aproveitamos boa parte das estruturas da fundação que possuía. Assim é nossa reforma íntima. Temos uma história milenar que nos construiu como somos hoje, instintos que se transformaram em defeitos, defeitos que se fizeram virtudes. Há em nós paredes boas que podemos manter e outras nem tanto que devemos derrubar e reconstruir da forma correta. Não podemos ignorar e simplesmente apagar quem fomos, nossa história, o que sentimos, pensamos, aprendemos, vivenciamos, conquistamos em milênios de reencarnações. Por que é tão difícil fazer reforma íntima? Não é porque não lembramos do passado, mas porque não queremos conhecê-lo, não queremos usar de coragem, vontade, usar precioso tempo fazendo uma nova planta para seguir. Precisamos, como arquitetos e engenheiros da própria alma, analisar o que nos faz mal, nos estagna, nos atrasa, faz sofrer, o que pode ser melhorado. É preciso, para tanto, termos coragem para quebrarmos paradigmas, ousadia para fazermos diferente. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo Conhecimento de Si Mesmo, a pergunta 919, Allan Kardec questiona aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Quem responde é Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade o disse: conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec, profundo conhecedor das deficiências humanas, investiga mais a fundo no desdobramento da questão acima. Conhecemos todas a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Pergunta novamente Allan Kardec aos espíritos superiores. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. O caminho, portanto, para a nossa harmonização é conhecermos-nos. A verdade é que somos desconhecidos de nós mesmos, não fazemos ideia de quem somos e qual será nosso comportamento diante de determinada situação. E por desconhecer nossos sentimentos, tomamos algumas vezes atitudes equivocadas que nos fazem sofrer muito. Não temos o costume de nos avaliar, de analisarmos profundamente nossa intimidade e nossos atos. Precisamos constantemente nos analisar melhor, procurando saber quais são nossas virtudes e quais são nossos defeitos.
quais são nossas possibilidades e limitações e o que deve e não deve ser mudado. A maior dificuldade que temos em nos conhecer advém do nosso egoísmo, pois preferimos um elogio falso a uma crítica construtiva. Nossa tendência é de assumirmos o que é bom e atribuirmos aos outros o que é ruim. Fizemos muita questão em julgar e apontar erros do próximo, mas não temos coragem de julgar a nós mesmos. E para ilustrar essa passagem, trouxemos uma mensagem intitulada Crescimento. Certa manhã, os funcionários chegaram à empresa do mesmo jeito que chegavam todos os dias, mas já na entrada algo surpreendeu. Encontraram um cartaz na portaria dizendo: faleceu ontem a pessoa que impediu o crescimento da empresa. Você está convidado para o velório na quadra de esportes. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava. Quem será que está atrapalhando o meu progresso? Diziam uns. Com certeza alguém envolvido em algum desvio de dinheiro, diziam outros. Assim, um a um, os funcionários agitados aproximavam-se do caixão. Ficaram em silêncio como se tivessem sido atingidos no fundo da alma. Mas no visor do caixão havia um espelho e cada um via a si mesmo. A lição da diretoria da empresa foi clara. Só existe uma pessoa capaz de limitar seu crescimento: você mesmo. Você é a única pessoa que pode fazer a revolução de sua vida. Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida. E você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. Sua vida não muda quando seu chefe muda, quando sua empresa muda, quando seus pais, filhos mudam. Ela se modifica quando você mesmo muda. Você é o único responsável por ela e o único que prestará contas dela. Somos nós que decidimos o momento de perdoar. Somos nós que decidimos o momento de começar a amar. O amor não nos escolhe. Nós escolhemos um amor. Um dos grandes males que nos afligem é a sensação de incapacidade e inferioridade que sentimos perante nós mesmos, diante de uma dificuldade a ser superada. É o famoso complexo de inferioridade. Não vou ser capaz. Será que vai dar certo? Será que vou dar conta? Será que conseguirei? São expressões que desfilam em nossos pensamentos e nos atrapalham muito. Temos que acreditar em nossas potencialidades, nos autoaceitarmos e nos estimarmos mais. Jesus recomenda-nos que o mesmo amor que temos por nós, devemos também ter por nossos semelhantes. Amar a nós mesmos não é egoísmo. O perigo está em não expandirmos esse amor aos nossos semelhantes. Nada de mal nos acontecerá se formos perseverantes, se tivermos fé inabalável, tudo dará certo. Qualquer que seja o desafio que estivermos passando, não poderemos desanimar. Não há dificuldade ou problema algum que não tenha solução. Há dias em que temos a sensação de que chegamos ao final da linha. Não conseguimos encontrar uma saída para os problemas que surgem em grande quantidade. No entanto, vale a pena resistirmos. A dor aflige, mas passa. Certa vez um homem plantou uma roseira e passou a regá-la constantemente. Assim que ela soltou seu primeiro botão, que em breve desabrocharia, ele notou espinhos sob o talo e pensou consigo mesmo: como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos? Entristecido com o fato, ele se recusou a continuar regando a roseira e antes mesmo de estar pronta para desabrochar, a rosa morreu. Isso acontece com muitos de nós com relação à nossa semeadura. Plantamos um sonho e quando surgem as primeiras dificuldades, abandonamos a lavoura, ou seja, desistimos deste sonho. Os espinhos são exatamente os desafios que surgem para que possamos superá-los. Se encontramos pedras no caminho, é para que aprendamos a retirá-las.
Se, por exemplo, desejamos um emprego estável, duradouro e não estamos conseguindo, talvez tenhamos que rever a nossa competência e nossa disposição de aprender. Não adianta jogar a culpa nos governantes nem na sociedade. É preciso que nos avaliemos. Se desejamos uma relação afetiva, duradoura, estável, tranquila e não conseguimos, talvez seja preciso analisar ou reavaliar nossa forma de amar. Os espinhos que aparecem no nosso caminho é para nos desafiar a superá-los e jamais para desistir deles. Nós certamente já ouvimos ou falamos essa frase: todo mundo erra. Essa afirmativa está correta, porque a Terra é um planeta de provas e expiações, o que quer dizer que neste mundo não há ninguém perfeito. A perfeição é uma meta que todos nós alcançaremos um dia, mas não pode ser encontrada no atual estágio evolutivo da humanidade terrestre. Todos ainda cometemos erros, embora muitas vezes tentando acertar. Tudo isso é fácil de entender, dirão alguns, e mais fácil ainda é tentar justificar as próprias faltas com a desculpa da imperfeição. No entanto, nós admitimos que todo mundo erra, porque é tão difícil revelarmos as imperfeições alheias. Porque é tão difícil justificar os próprios erros e tão difícil aceitá-los nos outros. Se quebramos um copo, por exemplo, logo nos desculpamos, dizendo que foi sem querer. E pode ter sido mesmo. Mas se é outra pessoa que o faz, já achamos uma maneira de criticar, dizendo que é descuidada ou não prestou a devida atenção no que estava fazendo. Se temos sempre uma desculpa para nossas faltas, devemos convir que os outros também as têm. E se ninguém é perfeito, mais razão para entender as imperfeições alheias. Se todo mundo erra, temos mais motivos para a tolerância e o perdão. Ou será que só nós temos o direito de tropeçar? A Terra, meus irmãos, é uma escola de aperfeiçoamento da humanidade. Estamos preparando para conquistarmos mundos mais adiantados, universidades mais avançadas. Por essa razão, vale a pena prestarmos atenção no nosso aproveitamento pessoal e deixarmos aos outros o dever de cuidar dos próprios atos. Vivíamos reclamando das dores que nos chegam. Vida dura, cruz pesada. Achamos que as outras pessoas não sofrem tanto quanto nós. Dia desses, ao comentarmos acerca do acidente que sofreu uma pessoa famosa, resultando em sérios danos físicos, ouvimos da boca de quem nos escutava: ah, mas essa pessoa tem muito dinheiro, é rica, não tem com que se preocupar. Tem quem lhe atenda, médicos, enfermeiros, terapeutas. Esta pessoa a quem nos dirigimos não pensou que mesmo com dinheiro e fama, o acidentado deveria estar sofrendo intensamente. Sim, sempre acreditamos que as dificuldades dos outros são menores, as nossas é que são enormes. Pelo fato de pensarmos dessa forma, é que no vocabulário popular se fala da cruz para significar as dificuldades próprias. Carregar a própria cruz, cruz pesada. Conta-se que certa vez, um homem inconformado passou a clamar aos céus: Senhor Deus, a cruz que carrega é muito pesada. Não estou suportando o peso das dificuldades e problemas que venho enfrentando. Tanto reclamou que um dia um Espírito do Senhor se apresentou e lhe disse que suas queixas tinham alcançado os céus. Conduzindo a um vasto campo cheio de cruzes dos mais diversos e variados tamanhos, o amigo espiritual lhe disse que poderia escolher dentre todas elas a que melhor se lhe ajustasse. Animado, o homem examinou as cruzes. Finalmente, depois de muito examinar, avaliar, testar, apanhou aquela que lhe pareceu ideal. Você tem certeza de que é esta mesma que quer? Perguntou-lhe o mensageiro. Sim, disse ele.
Esta é que melhor se ajusta aos meus ombros, aquela cujo peso posso suportar. Para seu espanto, o amigo lhe pediu que olhasse mais atentamente, e então o homem descobriu que a cruz que escolhera era exatamente a sua, aquela de cujo peso reclamara tanto. Deus é justo, infinitamente bom e misericordioso. Jamais concede à criatura fardo maior do que possa suportar. Quando nos dispomos a servir, amar, perdoar, compreender, o peso das nossas dificuldades diminuirá tanto que até nos esqueceremos de que estamos sobre a terra carregando o fardo das dificuldades. Aprendamos, meus irmãos, a transformar as dificuldades que se acumulam em nossos dias em oportunidades de trabalho e serviço. Seja qual for o motivo de nos encontrarmos caídos no chão, do comodismo ou do desespero, a lição que Chico Xavier nos oferece é de nos levantarmos o mais depressa possível. Se permanecermos caídos, nada faremos em prol de nós mesmos. Jesus está com as mãos estendidas para nós, convidando-nos a levantar agora mesmo. Ao invés de alimentarmos da ideia de que tempo é dinheiro, começaremos a pensar que fundamentalmente tempo é oportunidade. Vamos recomeçar dando uma nova chance a nós mesmos. Acordemos todas as manhãs com um sorriso, este tesouro que é luz de Deus em nós, segundo Meimei. Esta é mais uma oportunidade que temos para sermos felizes. A atitude do verdadeiro cristão perante o Evangelho de Jesus é conhecê-lo e vivenciá-lo. Obrigada pela atenção, queridos ouvintes. Que Deus esteja sempre conosco. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Frites. Boa noite.